Bom dia para você. Tudo bem, Mari? Muito bom dia para você, um abraço aí para todos, enfim, Breler, Jailson, todo mundo tá por aí. Pois é, Flamengo segue agitado, né? Muita gente dizendo que tem que ter jogo para não ficar tão agitado assim fora de campo, porque tumultua bastante voltar logo com a liderança do brasileiro. A última da vez é o atacante Michael, ou Mike, como quiser, às vezes chamam de um jeito, chamam de outro, Johnston lá da West Bromwich, da Inglaterra, segunda divisão. Estava bem encaminhada a contratação, 26 anos, saiu ali talvez no fim da sexta-feira. Flamengo encaminhando a contratação desse jogador, o scout achou, joga pela esquerda, seria um bom encaixe para o Felipe Luiz, mas o barulho foi tamanho interna e externamente que o Flamengo recuou nessa negociação. O jogador viria até para o Rio de Janeiro já durante esta semana, mas acaba que o clube recuou nessa negociação. Se diz também nos bastidores um temor ali, questões médicas e tudo mais, mas bateu muito forte mesmo esse barulho de torcida com uma certa rejeição internamente, contestações, porque que o Flamengo não vai atrás de nomes mais graúdos assim para encorpar o elenco do técnico Felipe Luiz. Então, em princípio, o jogador não vem mais para o clube rubro-negro. Tenta ainda o Carrascal lá, enfim, com o Dinamo de Moscou, da Rússia. Os russos são sempre complicados em negociações, a não ser que você pague a multa, como aconteceu lá na negociação com o Gerson. Mas o Flamengo tenta também o Carrascal. Então fica essa situação, muita pressão para cima do departamento de futebol, especialmente também em cima do diretor de futebol, o José Boto. Então fica essa questão. Vai, não vai, encaminha, barulho, vem para trás. Então o Flamengo vivendo dias mais turbulentos, sim, nos bastidores aí, bem pertinho de retomar suas atividades no calendário do futebol brasileiro. Mari. É isso, são informações do Flamengo, preparação do Mengão para a sequência das competições nacionais, também da Libertadores. Flamengo que joga no próximo sábado contra o São Paulo do Maracanã. Lembrando que o Flamengo é o líder do Brasileirão e agora, após a disputa do Super Mundial, voltando às competições nacionais, Campeonato Brasileiro, Libertadores e também a Copa do Brasil. O Flamengo é o líder do Brasileiro, vamos dar uma olhada aqui na tabela, com 24 pontos, Cruzeiro vice-líder com 24, Bragantino terceiro com 23, Palmeiras o quarto com 22. Esses são os 4 times no G4 do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Flamengo no sábado, 16h30, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Surgiu aí, informações sobre possíveis contratações do Flamengo após a saída do Gerson. Aqui a informação é de que o Flamengo vai usar o dinheiro da venda de Gerson para fechar com Carrascal e Barco. O clube planeja anunciá-los ao longo das próximas semanas. Com a saída de Gerson confirmada, o Flamengo contará com grandes recursos e em seus cofres nesta janela de transferência. O Flamengo, que recebeu cerca de 25 milhões de euros, 200, além de alguns outros milhões por parte da participação do Mundial de Clubes. Diante disso, a diretoria já está de olho em reforços e possíveis substitutos ali para o Gerson. Carrascal e o Barco chegando no Flamengo, de acordo com informações aí publicadas pelo portal Fute Fichagens. O Flamengo está fechando aí as contratações de Barco e Carrascal. O rubro-negro pagará uma quantia milionária para conseguir a chegada de ambos os atletas. A fonte aí aponta que Barco terá um custo de aproximadamente 14 milhões de euros aos cofres do gigante carioca. Ele pertence aí ao Spartak Moscou da Rússia. Vamos aguardar, se vai se concretizar mesmo aí essa informação. Um outro nome que surgiu aí do Flamengo é o do Rodrigo de Paul, ele que atualmente está no Atlético de Madrid. Muitos torcedores aprovando ali, a possível chegada do Rodrigo de Paul, meio-campista, que se encontra aí na lista de jogadores que podem deixar o Atlético de Madrid neste verão europeu. Apesar da idolatria aí da equipe, o atleta acredita que seu tempo no time chegou ao fim e ele busca aí, respirar novos ares. A Inter de Milão demonstrou interesse, pelo De Paul. As negociações aí não foram abertas. O time possui uma grande admiração pelo talento
pelos talentos, né, do argentino. Informação trazida, né, pelo jornalista Júlio Miguel Neto é que o Flamengo está negociando aí a contratação do meio-campista. Com a saída de Gerson, o time carioca está em busca de um novo meia e o volante surge, né, como opção aí para o Flamengo. Lembrando também, né, que o Pulgar está machucado, se machucou ali no Mundial de Clubes, vai passar de 2 a 3 meses aí sem poder jogar. E aí a fonte está indicando, né, que o Flamengo está negociando com os agentes uma possível vinda ao Brasil já desta janela de transferência que se abre no dia 10 deste mês de julho. O Depou vê com bons olhos aí uma vinda ao futebol brasileiro, né, e não deve fazer grandes exigências. Mas é isso, deixa sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor do Mengão, acha que o Depou seria uma boa contratação? Comenta aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui, galera, valeu e até o próximo vídeo.